Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta oportunidade magnânima. Agradeço aos colaboradores pela oportunidade, aos dirigentes, pela oportunidade de estarmos juntos nesta tarde e noite, nesta cidade abençoada. O tema que nos foi proposto para o diálogo, para o estudo, para a reflexão é Chico Xavier, o sábio do século XX, um dos sábios que o século XX teve. Para nós, os brasileiros, falarmos de Chico Xavier é falarmos de amor, renúncia, trabalho, perseverança. Chico Xavier foi para o século XXI o que Paulo de Tarso foi para o século I do cristianismo, o que foi João, o que foi Mateus, o que foi Pedro e os demais companheiros de Jesus. É um amigo não apenas nosso, mas do movimento, legando para todos nós quase 500 obras. Obras estas que amplia a visão que nós temos de religião, filosofia e ciência, atualizando todo o método científico que as escolas científicas do mundo tratam, ao ponto das obras de André Luiz estar sendo estudadas nas grandes universidades do mundo, onde hoje nós conseguimos vislumbrar, anos depois, o que as suas obras nos revelam. Mas o que mais me chama a atenção em Chico Xavier não é o fato dele ter trazido para todos nós Paulo Estevão, Nosso Lar, A Caminho da Luz, ou qualquer outro livro da sua lavra mediúnica, e sim o comportamento que ele teve mediante as dificuldades que ele passou. Dificuldades estas que muitos de nós passamos também. Dificuldades estas que muitos de nós experimentamos na família, no trabalho, a incompreensão da sociedade, por hoje querermos lutar para sairmos do casulo do materialismo e atingirmos a era do espírito, da fraternidade, vendo o próximo, fazendo para o próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Estudar as obras do Chico é você fazer uma excursão no passado, no presente e já projetando o futuro, mostrando para todos nós que tudo está em nossas mãos. Foi um sábio, não ensinando apenas verbalmente, mas ensinando através dos exemplos. O mundo não mudará por palavras, nem por livros. O mundo mudará por exemplos. Jesus não deixou nada escrito, e é o homem mais referenciado no mundo todo, por cristãos e não cristãos, por simpatizantes ou por adeptos. Por quê? O amor contagia. O amor é a linguagem que nós, numa associação magnânima e benfeitora como esta, somos convidados a analisar. Vivemos num mundo altamente evoluído no campo intelectual. Temos de tudo hoje, comparado com 100 anos atrás, 200 anos atrás, mas chegou o momento de nós refletirmos. Lembramos de Jesus e analisamos uma de suas parábolas. Jesus fala para todos nós da parábola dos talentos, onde cada um recebe os talentos. Na verdade, nós não recebemos talento nenhum. Nós trabalhamos, adquirimos e damos ao próximo os talentos que todos nós trazemos em germe. O amor, a bondade, o respeito, a tolerância, a fraternidade, a mediunidade, o companheirismo, tudo que nos une uns aos outros. Quando nós
nós excursionamos num novo corpo, tendo um novo ponto de partida, trazemos conosco tendências, sensações, ideias inatas que nascem de nós sem sabermos de onde, e graças à reencarnação compreendemos hoje que se o princípio não é neste momento, teve um princípio no ontem, e que a cruz que hoje carregamos foi uma cruz que nós mesmos projetamos no ontem, ao ponto de nós estarmos colhendo o que ontem plantamos, e ao mesmo tempo que estamos colhendo, estamos lançando uma nova semeadura que terá os seus frutos naturais no amanhã. Portanto, a mensagem que nós somos convidados é uma mensagem que não pensa apenas no agora, bem convida todos nós a refletirmos. E quando foi dado o talento, a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. Quando nós encarnamos, o nosso ponto de partida é o mesmo. Eu tenho o hábito de dizer que Chico Xavier não nasceu Chico Xavier. Com seu esforço, com seu trabalho ao longo de sucessivas encarnações, ele se tornou este arauto da paz, este missionário do amor, coisa que um dia todos nós seremos. Todos nós um dia seremos Chico Xavier. Agora, o esforço é pessoal. Quem vai ditar o tempo para nos tornarmos um Chico Xavier vai depender do nosso esforço, vai depender do trabalho que nós estamos fazendo diariamente, no lar, no trabalho, na sociedade, porque o espírita, ele passa por 3 momentos naturais. O primeiro, quando conhecemos o espiritismo, geralmente entramos numa associação espírita pela porta do sofrimento, mediunidade, processo obsessivo, perda de um ente amado, passamos pelo atendimento fraterno, passamos pela ajuda, a nossa vida volta ao normal. O segundo passo é quando nós somos convidados a refletir na mensagem que ela nos transmite. Então nós adentramos a casa espírita e o espiritismo pede licença para entrar dentro de nós. Se ele vai entrar, só depende de nós. Entrarmos na casa espírita é fácil, deixarmos o espiritismo entrar dentro de nós é difícil. É difícil porque quem não quer abrir mão não dá conta de ser espírita. Quem não quer renunciar não dá conta de ser espírita. Quem quer ser espírita com os costumes que trazia de outrora não dá conta de ser espírita. Porque o espiritismo mexe nas lacunas do homem velho. Convida-nos a tirarmos o orgulho e a prepotência de imaginarmos que somos o centro do universo, que somos a figura mais importante do lar. E quando eu dou este exemplo, eu me recordo de nosso lar. André Luiz é um pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, um dos maiores cientistas que o Brasil teve como filho. Quem não conhece a sua biografia, estude, que é uma biografia lindíssima, é uma vida de devotamento. E ele conta que o grande sonho dele, quando ele chegou no mundo espiritual, descobriu que havia desencarnado, era visitar a família. E qual que era a imagem que ele tinha? Minha esposa está chorando por mim, meus filhos estão com saudade de mim. Só que vamos recapitular. Ele passou 8 anos no umbral denso, lembrou-se da oração, veio Clarencio com toda uma equipe, o socorreu. Chegando em nosso lar, fica durante 1 ano em tratamento com o doutor Henrique de Luna, conhece Lísias. Ao fim do ano de tratamento, meu irmão, seu pai está numa condição inferior da tua, sua mãe está numa condição superior da tua, você é um órfão aqui, você não tem para onde ir, você não tem para onde ir, você não tem dinheiro para pagar uma hospedagem, o que vai fazer de você? Lísias gentilmente falou, deixa ele para nossa casa, tem quarto, mamãe está preparando para regressar para o mundo espiritual, tem quarto, tem lugar.
Neste panorama todo, depois de alguns anos, ele tem a oportunidade de visitar a família. Quando ele chega no seu lar, ele que imaginava que todos estavam a chorar por ele, grande surpresa, sua esposa se casara novamente. Seus filhos eram proibidos de falar dele na casa. As mobílias todas modificadas e os quadros dele todos retirados. E muitas vezes nós imaginamos que somos insubstituíveis. E muitas vezes imaginamos que nós somos o foco de luz. E na verdade, sem nós, às vezes a luz pode brilhar mais. Quando eu fico um mês fora do Brasil, eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque eles podem não sentir a minha falta. Eu fico preocupado porque quando eu voltar eu posso ter a grande surpresa de perceber que se eu desencarnar de hoje para amanhã, outro fará o que eu estou fazendo e melhor. Outro estará no meu lugar, dando continuidade. Então, quando nós refletimos sobre o mundo espiritual, sobre o trabalho, nós vemos que os talentos e as oportunidades estão em nossas mãos. Para nós trabalharmos, não precisamos dos espíritos, não precisamos de Jesus nem de Deus, precisamos do único pré-requisito: vontade. E é aí que entra Chico Xavier. Nas suas biografias, para quem não conhece, Chico Xavier tem mais de 100 de biografias. Ele jamais condenou o próximo. Ele via no próximo 9 defeitos e uma qualidade. O que ele valorizava? A qualidade. O que nós valorizamos? É a diferença de nós para Chico Xavier. O modo que olhamos a vida, o modo que olhamos o outro. Muitos podem chegar em Londres e reclamar do trânsito, reclamar disso, reclamar daquilo. Se Chico Xavier estivesse aqui, iria olhar para os lados e ressaltar o que é de belo. É o convite para nós os espíritos, para nós os espíritas, valorizarmos a vida, valorizarmos a oportunidade. Ninguém nasce sabendo, mas todos são convidados à transformação. Todos são convidados a sermos os trabalhadores da última hora. Mas quem vai escolher se seremos ou não, somos nós. A espiritualidade está aqui, cooperando, ajudando e nos estimulando. Mas eu posso sair lá fora e querer deixar a mensagem espírita aqui dentro. Por isso que entrar na casa espírita é fácil, mas deixar o espiritismo entrar dentro de nós é difícil. Esse é o segundo passo, deixar o espiritismo entrar dentro de nós. E qual que é o terceiro? Sair de dentro de nós. De que maneira? Da caridade material, mas em especial da caridade espiritual. A caridade espiritual, ontem, antes de conhecermos o espiritismo, o que nós imaginávamos? Que caridade é darmos a nossa sobra para o outro. Uma calça rasgou, está perfeita para dar para o próximo. Uma camisa não serve mais, maravilha, vou dar para o próximo. O sapato gastou, que beleza, vou dar para o próximo. Então nós dávamos para o próximo tudo que não nos servia. Aí vem o Espiritismo e nos convida a doarmos algo mais meritório e que não tem necessidade de pôr a mão no bolso. 1 minuto, uma palavra, 1 segundo. Tem uma música espírita lá no Brasil muito conhecida que no seu bordão diz assim: por 1 minuto apenas. Por 1 minuto apenas nós podemos mudar o meio em que nós estamos, com um simples sorriso, com um simples abraço, com uma palavra amiga. E era nisso que entrava Chico Xavier. Às vezes as pessoas iam até ele em busca de uma carta consoladora. Uma mãe, o Brasil, muito grande, às vezes ia, levava dias para chegar até Uberaba, ia com muita dificuldade, ia com uma luta imensa, chegava até ele e o Chico não recebeu uma carta. E agora? O Chico levantava de onde estava: minha irmã ou meu irmão, eu não pude receber, porque o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Eu não tenho como
plasmar uma mensagem do teu filho, da tua filha, mas te darei o que eu tenho. Abraçava e sentia uma virtude que poucos de nós sentem: compaixão. Sentimos o que o outro está sentindo naquele momento. Ambos choravam e o Chico, naquele abraço, transmitia para aquela mãe as vibrações de reconforto, as vibrações como se fosse um passe, as vibrações como se fosse o amor em trânsito. E esse é Chico Xavier. Chico Xavier, um homem chamado amor, que dividiu o seu tempo com todos que iam até ele em busca de uma palavra amiga. Nós hoje temos poucos talentos, mas somos convidados a valorizar os talentos que nós temos. Se somos espíritas, o nosso compromisso conosco mesmo é muito grande, ao ponto da espiritualidade questionar em O Livro dos Espíritos como é que fica a reforma íntima. E a espiritualidade nos diz: se vocês não conhecerem a si mesmos, não sairão do lugar. Por isso que quando Sócrates, segundo o livro A Caminho da Luz, uma das maiores entidades que passou pela Terra, quando ele estava indo no templo de uma pitonisa, porque naquela época não se usava o termo médium, que foi criado por Allan Kardec, quando ele estava indo no templo de uma pitonisa muito famosa, ele se depara escrito no mármore: conhece-te a ti mesmo? Nós nos conhecemos. Se não nos conhecemos, como sabemos quem somos? Uma empresa analisa: como é que foi o ano? Chega no final do ano, lá no Brasil nós dizemos assim: ano novo, vida nova. O ano é novo, a vida é a mesma. O casamento é o mesmo, o corpo é o mesmo, os filhos são os mesmos, o trabalho às vezes é o mesmo. Agora, o que vai ser novo vai ser o que nós iremos escrever na página da nossa vida. O que passou não volta. Não existe máquina do tempo, mas podemos fazer de hoje em diante diferente. Tem 3 tipos de pessoas encarnadas: uma fatia grande que vive preso no passado. Eu poderia ter feito diferente, mas o poderia ficou. Tem uma fatia considerada que vive no amanhã. Eu serei feliz amanhã, quando eu tiver um carro novo, um celular novo, isso novo ou aquilo. E poucas pessoas vivem no hoje. Como é que é o nosso hoje? A vida, pelas necessidades materiais, passa tão depressa. Quando vemos, já acabou um dia, uma semana, um mês e um ano. O que nós fizemos naquele ano de bom? São análises que nós não temos tempo para fazer. A nossa vida é tão corrida, tantas preocupações, que nós esquecemos que nós temos 2 contas bancárias. Uma num banco da terra e a outra um banco espiritual. O banco da terra é fundamental para termos uma vida confortável, mas e a conta no banco espiritual? Mais cedo ou mais tarde nós só temos uma única certeza: que retornaremos para o mundo dos espíritos, nossa verdadeira pátria, e lá utilizaremos este dinheiro espiritual. O dinheiro espiritual são as gentilezas que nós distribuímos no dia a dia, ao ponto de Allan Kardec questionar em O Livro dos Espíritos: como é que fica aquela pessoa que não pratica o mal, mas também não pratica o bem? E a espiritualidade sábia por excelência nos diz que só de não praticarmos o bem, automaticamente estamos praticando o mal. Portanto, uma oportunidade deixada de lado é um ponto a ser pensado. Pode gerar no final das contas um ponto negativo. E é essa a temática de quando nós falamos. Chico Xavier, um sábio, ou o sábio do século XX, aproveitava o tempo, aproveitava as oportunidades, não apenas para si, mas para distribuir para os outros o que tinha abundância. Às vezes nós conhecemos determinadas matérias e queremos guardar para nós. Todos os sábios que passaram pela terra, homens e mulheres, tudo que eles sabiam, dividiam com o seu semelhante.
doavam em formas de palavras, oratória e por aí em diante. As obras do Chico é um monumento. Complementa, amplia o que Kardec nos disse no século XIX. Allan Kardec trouxe a obra no século XIX, Chico Xavier trouxe no XX e já deixou para o século XXI. Por que Allan Kardec não fala de mundo espiritual? De cidade no mundo espiritual? Porque tudo que Kardec disse já deu um nó na cabeça da população. Imagina se ele trouxesse um livro como o Nosso Lar, A Vida Social de um Espírito Desencarnado. Se o pouco que ele trouxe, e olha que o pouco dele já foi muito, já nos confunde, imaginemos se ele traz minúcias do mundo espiritual. E é interessante que a sua obra, ela é fantástica. Precisaríamos de horas e mais horas para estudarmos. Horas e mais horas para vermos o que nos diz. Porque um livro, as revelações não estão explícitas, estão nas entrelinhas. Só que às vezes a gente lê tão correndo que não percebe. Exemplo, Nosso Lar é uma cidade fronteiriça que está no umbral fino, muito próximo já com a quinta dimensão da música, e nós não temos informações detalhadas desta dimensão, porém sabemos que a mãe de André Luiz residia nesta quinta dimensão. Nós iremos observar o livro Libertação, do mesmo espírito. Libertação, enquanto Nosso Lar fala do futuro, Libertação fala do passado. Enquanto nós falamos do futuro, do que será o planeta Terra daqui a 100 anos, vejamos bem, para nós entendermos a evolução, a compreensão. Na década de 40, nós não tínhamos o avanço que o pouco que o livro Nosso Lar nos trouxe. Olha para nós vermos como a espiritualidade ficou refém do atraso nosso. Dr. Bezerra de Menezes nos diz que o pensamento forma um equalizador de quadros. Hoje ele diria que o pensamento é uma televisão. Hoje, atualizado, ele diria que o pensamento é uma projeção. Nós vamos pensando, nós vamos dando vida no que pensamos. O Chico dizia que nós temos 7 corpos espirituais. Quando encarnados conhecemos 3: espírito, perispírito, corpo físico. Agora que estamos adentrando no que é a casa mental, agora que nós estamos observando que o pensamento cria, as doenças na maioria das vezes não estão alojadas no corpo físico. Muitas pessoas têm graves problemas de cabeça, no estômago, fazem todos os exames, não descobre o que é. Hoje nós sabemos o porquê. Hoje nós temos compreensão do que é o pensamento, do que é as energias que saem quando pensamos. Mas Allan Kardec não pôde dizer tudo. Kardec trouxe uma obra convidando-nos a observar que existe algo que os nossos olhos não podem ver, que os nossos ouvidos não podem ouvir e que a nossa percepção não pode sentir. Ao ponto de André Luiz nos dizer no livro Libertação que nós percebemos 1/8 do que se passa do nosso lado. 1/8. Os outros 7/8 ainda são desconhecidos por nós. Vivemos numa nave que flutua no universo. O planeta Terra é uma grande nave, dividida em 7 esferas. Todas elas coabitadas ao ponto de Allan Kardec nos afirmar: o vazio absoluto não existe. Tudo tem vida, conforme a sua evolução. Por que quando Lísias foi levar André Luiz para conhecer sua nova casa, eles já não foram atravessando paredes? Por que eles tocaram o interfone? Por que veio Dona Laura, abriu a porta e eles já não foram entrando?
Porque espírito transporta paredes da dimensão em que eles não residem. As dimensões que eles residem, como André Luiz nos diz, tem terra firme embaixo e céu azul em cima. É muito curioso. Às vezes nós não observamos esses detalhes. Então chegou na sala da casa de Lísias, de Dona Laura. Tinha uma harpa, tinha um piano. Se tem um piano, tem quem toque. Se tem quem toque, tem quem afine. Se tem quem afine, tem quem faça. Ou nós achamos que eu vou pensar num piano e vai aparecer um piano aqui na sala desse centro. Não. Por que existem fábricas em nosso lar? Por que existe o campo da música? Pode até ser que numa dimensão superior, se alguém nos perguntar como é que é a dimensão de Jesus, nós temos dificuldade de compreender nosso lar que é próximo da gente. Nós temos dificuldade de compreender como é que funcionam os nossos vizinhos. Que dirá de uma dimensão que foge da nossa concepção? Então nosso lar de libertação é uma grande nave no tempo. É uma grande máquina do tempo. E que quando nós estamos encarnados, nós estamos no meio do futuro e do passado. E nós vamos escolher para onde nós vamos. Quando nós desencarnarmos, nós temos um bilhete. O bem atrai para dimensões nobres. O equívoco para dimensões inferiores. Por isso que Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. E a nós, os espíritas, ontem nós chegávamos no mundo espiritual, o que nós dizíamos? Eu não sabia, eu não conhecia. E nós vamos dizer o quê? Sabemos que a vida continua após a desencarnação, que o corpo físico é uma máquina que adoece, que estraga, que deteriora e que naturalmente para os seus funcionamentos. Mas a vida continua naturalmente, a vida segue, a vida continua. Por isso que o nosso esforço no hoje é válido. O pouco a mais de hoje, o pouco a mais do agora, vai nos dar no amanhã uma soma extraordinária. Uma soma que nós não temos ideia. Quem já leu Paulo Estevão? O livro Paulo Estevão levou 9 meses para ser psicografado. Quando nós lemos Paulo Estevão, Chico Xavier dizia assim: Emmanuel pede para eu ler uma vez por ano o livro Paulo Estevão. E falava isso com frequência. E um companheiro questionou ele: Chico, por que Emmanuel pede para você ler o livro Paulo Estevão uma vez por ano? Aquele autêntico mineiro: uai, meu filho, às vezes nós imaginamos que apanhamos muito. Às vezes nós imaginamos que somos muito criticados. Às vezes nós desanimamos. E quando nós lemos aquela obra, nós vemos que nós apanhamos é pouco pelo que fizemos no ontem. Veja, aquela lição não foi para Chico Xavier, foi para nós. Lermos, vermos o testemunho, a transformação de Saulo para Paulo é extraordinária. Porque na condição de Saulo, ele tinha tudo o que nós sonhamos em ter. O que a grande maioria da população sonha em ter? Fama, poder, dinheiro, status. Saulo de Tarso era considerado o futuro da raça dele, o mais jovem doutor da lei. Por onde ele passava era temido. Um grande orador, poliglota, conhecedor profundo da lei mosaica. E quando ele se curva perante a luz, Jesus materializado, ali questionar: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que foi que eu fiz para você? O que foi? E quando Saulo entra naquele magnetismo de Jesus, caindo da montaria, refletindo no que estava fazendo, conhecendo Ananias e os ensinamentos de Jesus,
ele se transforma. Deixa tudo para o lado, tudo o que nós sonhamos em ter. Se torna Paulo um dos maiores peregrinos do amor que nós tivemos, onde a sua casa era a cidade onde necessitava da sua palavra e do seu trabalho. Nós hoje somos convidados a ser os Paulos atuais, mas não de cidade em cidade, mas sim dos locais em que nós estamos diariamente. Nós todos convivemos com inúmeras pessoas, seja os nativos daqui, seja os conterrâneos, seja quem for, espíritas simpatizantes, ou companheiros que pensam totalmente diferente de nós. O mundo será melhor quando nós começarmos a fazer a parte que nos cabe. Falamos do mundo de regeneração. O mundo de regeneração será um mundo de regeneração quando nós formos pessoas de regeneração. O mundo é o reflexo de nós. Quando nós começarmos a notar que o orgulho só nos manteve no passado e que o amor nos leva ao futuro, que o amor nos aproxima dos espíritos amigos e esclarecidos, nós começamos a observar: espera aí, é momento de acender a nossa luz. Luz esta que Jesus afirma: todos vós sois deuses, mas é importantíssimo, é necessário brilhar a luz. Como é que nós vamos acender a nossa luz? Certa feita, nós estávamos num trabalho de desobsessão e naquele dia, um pouco antes, nós havíamos discorrido sobre o trabalho, sobre a passagem de Jesus que nos convida a acendermos a nossa luz. E o benfeitor da casa disse assim: luz, todos querem um local iluminado, mas poucos mesmo, se levantam do assento para acender o interruptor. Mas já me disseram que aqui em Londres é diferente da nossa realidade. Lá no Brasil nós somos cansados, acomodados para isso. Aqui não, que vocês são ativos. Lá não, lá no Brasil às vezes a gente está um pouquinho cansado, mas devemos trabalhar, devemos nos esforçar. Por isso que Chico Xavier foi um sábio por excelência. Jamais reprimia as pessoas, procurava ensinar com amor, procurava ensinar dando para a pessoa o entendimento, não dando para a pessoa o que a pessoa queria. Quantos que foram atrás do Chico, certa feita o Chico disse assim: olha, vem muitas pessoas até mim me perguntando como é que faz para ser um bom médium, mas poucas pessoas vêm até mim perguntando como faz para ser um bom cristão. Muitos vêm até mim questionando, perguntando: como é que faz para eu ser um bom médium? Como é que faz para eu receber os bons espíritos? Mas poucos perguntam: como faço para ser um bom cristão? E nós todos que aqui estamos, sem exceção, em qual dos 3 estágios que nós estamos? Todos entramos na casa espírita, mas nós deixamos o espiritismo entrar dentro de nós? Se deixamos, estamos permitindo que ele saia? Por isso que Allan Kardec, o nosso emérito codificador, afirma que nós os espíritas temos 2 mandamentos. Nós os espíritas temos 2 regras. Quais são elas? Espíritas, amai-vos uns aos outros. Espíritas, instruir-vos. Antes da instrução, ele convida-nos a evangelizar o nosso coração. Muitas vezes nós imaginamos que a reforma íntima é uma casa térrea. A reforma íntima é um prédio. A reforma íntima é um conjunto de situações, começando pelo nosso coração, evangelizando o nosso pensamento, doutrinando a nossa fala. Quantas pessoas chegam para nós e falam assim: André, eu não queria ter dito isto, mas vem Jesus e nos desmente: a tua boca fala o que o teu coração está cheio. Nós falamos o que sentimos, e é no momento da dificuldade que mostramos quem somos. Exemplo, no centro espírita, vem as pessoas até nós, às vezes fala algo que não nos agrada, perdoamos a todos, mas vai fazer isso lá fora. Às vezes estamos aqui dentro
Tem 5 pessoas na nossa frente para tomar o passe, para o atendimento fraterno, para qualquer atividade, não tem problema. Se quiser por mais 5, está tudo certo. Lá fora não pode ter um na nossa frente. É a pressa. Então o Espiritismo, nós compreendemos o Espiritismo, mas não podemos ser espíritas apenas aqui dentro. Por isso que Chico Xavier era diferente. Ele era uma pessoa só em todos os locais. Em todos ele era a mesma pessoa. A psicologia usa uma palavra que é máscara. No trabalho nós temos a máscara do trabalhador ou do chefe. Na família nós temos a máscara do chefe da família, do filho, do pai, da companheira, do companheiro. No centro espírita nós temos a máscara de frequentador ou a máscara de trabalhador. Lá fora, por em diante. Mas quem nós somos de verdade? O que está no lar? O que está no centro? O que está no trabalho? Nós somos aqueles pacientes? Nós somos aqueles agitados? Quem nós somos? Por isso que nós estamos naquele momento da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Deus foi nos dando as oportunidades. Em determinado momento, nascemos num solo árido. Não estávamos preparados para compreender a mensagem de Jesus. Ouvíamos, mas não entendíamos. Retornamos para o mundo espiritual sem compreendermos Jesus. Continuamos a ter as oportunidades porque Deus jamais se cansa de nós. Às vezes nós cansamos de nós mesmos, mas Deus não cansa de nós. Nos deu a oportunidade. Veio os pássaros e nos usou como alimento. É aquelas pessoas que têm conselhos para todo mundo, mas não consegue se auto-aconselhar. Ajuda a todos, mas não consegue ajudar a si mesmo. O semeador, incansável, dá-nos as oportunidades variadas, até que chega um momento em que nós nascemos junto com a erva daninha. É aquela briga que nós estamos. Faço ou não faço? Falo ou não falo? Realizo ou não realizo? Havia um desenho antigo da Walt Disney em que o personagem principal estava em determinada situação. De um lado aparecia o anjinho, do outro lado aparecia o capetinha. O anjinho convidava ele a ter paciência, a perdoar. O capetinha dizia: isso é coisa para os fracos. Faça, fale, realize. E ele naquela briga é mais ou menos nós. Qual o caminho a seguir? O que devemos fazer? O que devemos realizar? Devemos seguir a Jesus ou devemos seguir a sociedade? Porque um é o oposto do outro. O que Jesus nos concita? Amar. O que a sociedade nos ensina? A ver o próximo como rival. A termos inveja do que o outro tem e nós não temos. E mediante a esta situação, Jesus, que foi o maior sábio que passou pela terra, disse: não se pode seguir a dois senhores. E o momento de escolhermos o Senhor que iremos seguir é nessa atual encarnação. Ontem nós estávamos encarnando e desencarnando sem saber. Talvez para muitos de nós é a primeira encarnação que iremos desencarnar sabendo que desencarnamos. Ontem vivíamos com aquela ilusão: uma única vida. Se eu só tenho uma única vida, tenho que aproveitar ao máximo. Isso foi o nosso fracasso moral. Aproveitávamos de tudo que o mundo nos deu. Erguemos palácios, castelos, monumentos, mas à custa de muitas mortes, passando por cima de muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas chegam para mim e falam: André, você não tem preocupação com os obsessores? Eu falo: não. Eles me acompanham e me ajudam. Me ajudam a vigilância, me ajudam a ter fé em Deus. Eles vão me acompanhar, eu querendo sim, querendo não. A minha preocupação é nessa atual encarnação em não juntar mais um obsessor sequer, porque eu já tenho tanto que eu não posso me dar o luxo de ter mais um. Eu já tenho tantos que eu não tenho mais linha para escrever o nome de uma pessoa sequer. Nós já paramos para analisar que damos crédito para os outros enquanto os outros nos satisfaz?
Diga-nos um não, a pessoa não nos serve mais. A pessoa é útil quando faz o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Disse-nos um não, não serve, não gosta de mim, não quer o meu bem. É momento de mudarmos. Jesus mesmo diz: ou vai seguir a Deus, procurando a ver todos como irmãos, tirando aquela visão equivocada do termo religião, onde Jesus era o centro das guerras, para nos ligarmos a Jesus. Qual que é a visão que nós temos de Jesus, que nós fomos habituados no passado? A vermos Jesus na cruz. Qual que é a visão para nós, os espíritas? Jesus também de braços abertos, mas com um sorriso a nos convidar: vamos juntos trabalhar? Se nós precisamos de Jesus, Ele também precisa das nossas mãos. E nos diz o dito: é dando que se recebe. Para amar, para sermos amados, em primeiro lugar temos que amar. A vida é como um bumerangue. Quem aqui já viu? Lançamos aquele brinquedo, ele vai com a força que nós mandamos e retorna com a força que o mandamos para as nossas mãos. Então nós estamos naquele momento. Qual caminho seguir? Estamos deixando o bom fruto nascer. Por que nós falamos os trabalhadores da última hora? Porque os das primeiras horas já vieram e fizeram o trabalho deles. Agora chegou o nosso momento. Chegou a nossa vez. Chegou o nosso momento de brilhar a luz. Só que depois desta briga vai ter um outro momento, que é o momento da produção, que é o momento final da mensagem de Jesus. Veio, lançou a semente, nascemos e produzimos. Uns 100 por 1, outros 60 por 1, outros 30 por 1. Eu já me contento em dar 1 por 1, porque ontem nada dávamos, ontem nada fazíamos. Só de repensarmos na vida, só de analisarmos se o caminho está correto, é um grande avanço. Mas não podemos parar por aí. Nós, os espíritas, devemos sempre querer mais e melhor. Por que na matéria nós sempre queremos o melhor? Uma casa mais confortável, um modo de viver melhor. E por que no lado espiritual nós pensamos tão pequenos? É momento de pensarmos grande. É momento de nós fazermos no hoje o que ontem nós não fizemos. É a primeira encarnação nossa que nós estamos vendo um Jesus diferente. É a primeira encarnação nossa que nós estamos desassociando Jesus do materialismo. Até então, o que Jesus era sinônimo? De dinheiro, de posse. Você dê e Deus te dará em troca. Hoje não. Hoje Jesus, o que Jesus vai fazer com o nosso dinheiro? Ele é dono de tudo. Ele é o representante de tudo isso. Ele precisa das nossas mãos. E Chico Xavier, no século XX, ao lado de outros grandes homens e extraordinárias mulheres, foi um dos pontos de luz que nós tivemos no planeta Terra. Eu fico imaginando Chico Xavier reencarnado hoje com um computador, com um tablet. Se ele nos deixou 500 livros com aquela dificuldade de trazer, datilografar, imagina hoje com um computador, com e-mail, com uma rede social. Trazia 1000 livros. Trazia 1000 livros. Mas ele veio, fez a parte dele. E nós podemos divulgar o bem. Nós podemos divulgar o bem através da conversa, de um post no Facebook, por exemplo. E ajudarmos as pessoas. Ajudarmos as pessoas a refletir, a analisar, a ponderar, a mudar e a doar o seu melhor. Nós todos podemos sempre fazer mais. Nós todos podemos fazer sempre melhor. Depende do quê? De nós mesmos. Então, Chico Xavier, para mim, é um estímulo. E espero que para vocês possam também ser uma vida de dedicação, uma vida de renúncia, uma vida mostrando para todos nós que o amor contagia. Quantos amigos não angariou? Eu fico imaginando, nós, ao longo da nossa vida,
Quantos amigos sinceros nós temos? Nós temos muitos conhecidos, nós temos muitos colegas, mas e amigos de verdade? Pronto para nos ajudar em todos os momentos? São poucos. Que possamos cultivar a amizade do próximo, que possamos ajudar o próximo independente de esperarmos algo em troca. Nós fomos habituados a dar esperando algo em troca, mesmo que seja um muito obrigado. Doemos, façamos para o próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Caminho da Luz e a TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br. E para mantermos a nossa associação, nós ajudamos com os donativos de almoço, jantar, quando temos a oportunidade de fazer as palestras. Nós estamos de férias, profissionalmente falando, e nós estamos conhecendo, visitando, revendo amigos em Portugal e hoje conhecendo Londres e o seu movimento espírita. Nós trouxemos 3 títulos de Chico Xavier, que é Dia a Dia com Chico Emmanuel, Notáveis Casos de Chico Xavier e Momentos de Ouro. E trouxemos também momentos de reflexão. Quem puder nos ajudar, fica o pedido. Agora, quem não puder e quiser um abraço, fiquem tranquilos que isso não tem valor nenhum. Damos com o maior carinho. Quem quiser um minuto da nossa atenção, na verdade quem está ganhando com tudo isso somos nós.